É dose dupla hoje? Dose dupla, Diego Amorim e Rafael Tebas, diretamente aí do nosso estúdio de Brasília, porque não é uma pergunta fácil que eles vão responder. E aí? E depois das eleições, hein, Rafael Tebas e Diego Amorim? Haverá vida após as eleições, né? A gente vai tentar responder isso agora nos estúdios da Nova Brasil Brasília. Um São Paulino, eu, Diego Amorim, e um corintiano raiz, Rafael Tebas. Bom dia, Tebas. É isso, Diego. Bom dia a você, bom dia, Michele Nonato, bom dia para o nosso ouvinte aqui da Nova Brasil. Fui dormir muito triste ontem, viu? Sei, hashtag viu? chateado, Sei, né, viu? Rafa? Muito chateado. Tava inconsolável ontem à noite. Ironia é meu forte, né, Rafael Tebas? São Paulo eliminado pelo Botafogo aí na Libertadores da América. Vamos falar de política, Rafael Tebas, que passa os dias aqui em Brasília, no Congresso Nacional, para manter você, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil, do Grupo Tati de Comunicação, bem informado, bem informada. Tebas, você fez uma conta aí de quantas votações importantes a gente pode vir a ter nos plenários da Câmara e do Senado depois que passarem as eleições municipais. Esse número me surpreendeu. Conta aí para o nosso ouvinte, por favor, Tebas. Exatamente, Diego. É um número realmente muito pequeno. Fiz a conta, também ouvi algumas pessoas ali no Salão Verde do Congresso Nacional, e nós teremos no máximo 7 votações em plenário no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Até dezembro. Até dezembro. É um número muito pequeno, e isso ocorre pelo seguinte motivo, Diego. Dia 6 de outubro, a gente tem primeiro turno de eleições municipais, então já vemos um Congresso Nacional muito esvaziado. Algumas cidades vão ter segundo turno, São Paulo é um bom exemplo. 27 de outubro é o segundo turno das eleições municipais. Então, quando acabar as eleições, já estaremos em novembro. São 4 semanas em novembro, mais 4 em dezembro, mas você sabe bem, o Congresso não funciona a todo vapor em dezembro, tem recesso parlamentar, então apenas 7 sessões no plenário. Impressionante. Pelo menos votações importantes que interessam a você, ouvinte. Segundo aqui esse levantamento feito pelo Rafael Tebas, somente 7. Agora, Tebas, nesses momentos a gente tem que ficar atento, né? Porque tem aquelas votações no apagar das luzes, na virada do ano, que é isso mesmo. Eles aproveitam que não está todo mundo olhando para o Congresso e vão naquelas votações que vão até madrugada. Tem que ficar de olho nos jabutis ali, nos projetos importantes, né? Exatamente. Muitas vezes, né? Isso já aconteceu ao longo da história. Exatamente nesse momento em que o foco está em outro lugar, tem alguma outra cidade, está, enfim, no Palácio do Planalto, nos julgamentos do Supremo, muitas vezes acaba acontecendo esse tipo de coisa. Esta semana tá um marasmo o Congresso Nacional, e semana que vem, que é a semana pré-eleição, pré-primeiro turno, imagino que vai estar mais ainda as moscas do Congresso Nacional, o que também provoca uma reflexão na gente sobre isso, né, Tebas? Exatamente, Diego, porque a gente vai até o Congresso Nacional, as pessoas também passam por ali e vem aquele lugar, né, que é realmente muito grande e que ali são parlamentares, pessoas que trabalham pra gente, eles não estão lá, então realmente... É claro que deputados e senadores estão nas suas bases, viu, Michele Nonato, fazendo campanha aí para os seus candidatos, preparando o terreno para 2026, porque quanto mais prefeitos e vereadores esses deputados e senadores fazem, mais chance eles têm, em tese, de apoio para daqui a 2 anos tentarem a reeleição. Mas é uma estrutura muito grande, a gente sabe, muito cara aqui em Brasília, para o Congresso Nacional ficar aí 1 mês, às vezes 2 meses, praticamente parado à mercê das negociatas e acordos republicanos ou não nas eleições municipais. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui para finalizar, Tebas, a coluna Conexão Brasília de hoje. O que a gente tem de mais importante de pauta no Congresso Nacional na volta aí das eleições municipais? Eleições internas na Câmara e no Senado. Vão ser em fevereiro do ano que vem, mas a movimentação vai esquentar aí no final desse ano, né? Sim, a movimentação já está intensa, especialmente na votação para a Câmara, porque são até agora 3 candidatos competitivos. Hugo Mota, Republicanos, Elmar Nascimento, do União Brasil, e o Antônio Brito, do PSD. No Senado, Davi Alcolumbre é o principal favorito a voltar à presidência da casa. Isso, no Senado tem lá a senadora Soraya Tronic, Elisiane Gama, estão tentando fazer um contraponto ao Davi Alcolumbre. Inclusive, nos próximos dias a gente vai entrevistar aqui a senadora Soraya Tronic sobre isso, mas Davi Alcolumbre até aqui é o franco favorito na eleição do Senado. Lá na Câmara, a coisa ainda está bastante embolada. Reforma tributária ainda tem coisa para votar no Senado, né, Tebas? Sim, ela já foi aprovada na Câmara e agora falta discussão no plenário do
Senado. Isso deve acontecer em novembro, portanto, depois das eleições. A gente está falando da regulamentação da reforma tributária, alguns detalhes importantes que ainda precisam ser validados ali no Senado Federal. Essa votação já está atrasada. O governo, várias vezes, a equipe econômica, falou em votar no próximo mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. A coisa foi se arrastando, viu, ouvinte? A reforma tributária foi ficando pelo caminho, mas essa expectativa de conclusão da votação ainda no ano de 2024. Ainda no Senado Federal temos alguns assuntos importantes. Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para suceder Roberto Campos Neto no Banco Central a partir do ano que vem, né, Tebas? Isso tem que ser votado ainda. Isso, vai ser votado em outubro, 2 dias depois das eleições, dia 8 de outubro, o Senado, o plenário, vai fazer a avaliação. Eu mesmo já vi o Galípolo ali caminhando pelos corredores do Senado, indo em gabinete de senadores. Pedindo voto, é o beijamão. Exatamente. Gabriel Galípolo deve ser aprovado com muita facilidade no Senado Federal, viu, Nonato, ouvintes, Michele. Ainda no Senado temos a questão dos jogos, a liberação, aquele projeto que libera cassinos, bingos, jogo do bicho, tudo na esteira dessa regulação que ainda está tendo que ser feita das apostas esportivas, as chamadas as bets, né? São coisas diferentes, mas sobre o mesmo assunto a gente está falando de jogatina, né, Tebas? Isso, é muito polêmico esse assunto, divide opiniões. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já aprovou por 16 votos a 14, uma votação muito apertada, e agora falta o plenário. Segundo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, isso deve acontecer também no mês de novembro. Muito bem. Para a gente concluir, Senado Federal, também na volta das eleições municipais, deve aumentar a pressão sobre Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, em relação a colocar em votação pelo menos um daqueles pedidos de impeachment que se avolumam ali de ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo Alexandre de Moraes. O PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, tem sido o partido que mais tem pressionado o Rodrigo Pacheco nesse sentido, né, Tebas? O clima deve esquentar um pouquinho também em relação a isso. Exatamente. Vários parlamentares aliados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputados do PL, senadores, também ali deputados e parlamentares do PP também fazem essa pressão, e o Pacheco está tentando ali fazer com que a situação caminhe de maneira mais morna até a eleição para a presidência da Casa. É o verbo pachecar que a gente fala aqui em Brasília. Pacheco está pachecando, viu? 7h20 para concluir, Michele, Nonato, e a gente devolver para vocês. Tem gente aqui no nosso chat já desejando Feliz Natal, fazendo uma ironia aqui, o Edmar Matos, porque o ano está acabando para os senhores e senhoras parlamentares. Mas, Tebas, a gente está vivendo essa questão doida aí de queimadas e de incêndios e de mudanças climáticas. E eu pergunto a você, tem alguma coisa no Congresso Nacional sendo pensada de concreto, de prático, para lidar com isso já agora na volta das eleições municipais? Não, Diego, de concreto mesmo, e olha que eu fui atrás dessa informação tanto no Salão Verde como no Salão Azul, né, na Câmara e no Senado, e não há nada de concreto que vá ser votado, pelo menos no horizonte, nesse ano, 2024. Até a gente conversou com a Leila Barros, que é a senadora e presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, e ela falava que era importante, né, enfim, fortalecer os órgãos de controle ambiental, formalizar projetos de lei, mas até agora a gente não viu, em relação aos outros parlamentares, também nada de concreto. 7h21, muito bem. Hoje aqui na coluna Conexão Brasília, Rafael Tebas trazendo as informações atualizadas do Congresso Nacional e trazendo para você, ouvinte do nosso jornalismo, um pouco do prognóstico do que a gente pode esperar para o Parlamento Brasileiro depois das eleições municipais. Tebas, obrigado pela sua participação, bom trabalho hoje. Valeu, Diego, bom trabalho, valeu, Michele e Nonato. Até mais. Valeu, a minha xará ouvinte aqui, a Michele, falou o inefável Rafael Tebas. Né? Parceiro do Heródoto aqui, que sempre estava aqui com o Heródoto ao vivo, principalmente para os ouvintes de São Paulo. Obrigada, Rafa e Diego também. Valeu, beijo. Amanhã, até amanhã, por resumo aqui, musical. Resumo. Vê se eu chamo o Tebas amanhã para cantar comigo também. Isso, eu acho justo, acho justo. 7h22 agora, até.